Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós estamos falando aí novamente sobre o coração. Eu li o texto aqui com vocês, lá em Jeremias 17:9, e é difícil falarmos do coração, principalmente quando nós somos cristãos. Nas aulas anteriores, nós vimos que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, enfim, uma infinidade de coisas. Mas o coração, ele é o centro, né, segundo a cultura judaica. Por isso, quando nós demos coração, nós estamos falando do nosso mais íntimo, daquilo que está lá dentro mesmo, daquilo que somente a palavra do Senhor pode inferir e entrar. Então, olha só que interessante. Nós não conseguimos, por nós mesmos, mudar o nosso coração, colocar coisas novas, aliás, incutir. Nós conseguimos colocar preceitos, né? A ideia é essa, nós conseguimos colocar preceitos, mas nós não conseguimos mudar. Então, a gente tenta encher o nosso coração, nem sempre, né? Porque nós, como nós vimos, o coração ele é muito propenso ao erro, o coração do homem. Até me lembra Mateus, lá no capítulo 15, quando os fariseus, eles questionam a Jesus e falam assim, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, e aí Jesus vai dar aquela sapatada neles, fala assim, olha, o negócio não é bem assim não, né? Porque o que contamina não é o que entra, né, do homem, não é o fato dele lavar a mão, mas o que contamina é o que vai sair da onde? De dentro do seu coração. É aquilo que vai massacrar, porque o coração, como nós vimos, ele revela a verdade do homem, o que o homem verdadeiramente tem por dentro. Então, quando você observa essa questão do coração, você acaba por perceber que nós temos um coração totalmente quebrado, o nosso coração é sempre voltado e tensionado a fazer aquilo que não é de Deus, só aquilo que não é bom. E a ideia é o quê? Que somente o Senhor pode mudar o nosso coração. E essa linha de pensamento, ela nos coloca à frente de que muitas vezes você acaba relacionando atitudes do que você pode ou não fazer na sua vida. Você vai lá e fala assim, eu como cristão, como crente, a partir de agora, eu não vou fazer mais as coisas que são concernentes ao mundo, não faço mais nada que é do mundo, com aquela linguagem bíblica, né, condicionando que tudo aquilo que é do mundo está debaixo de um sistema maligno que seja contrário ao Senhor. Mas olha só que interessante, quando nós estudamos a criação, o primeiro pilar, agora é para você perceber como uma coisa acaba se linkando com outra. Quando nós estudamos a criação, o primeiro pilar da história bíblica, nós vimos que Deus criou todas as coisas. Então todas as coisas são criação de Deus. Tudo foi criado por Ele. E nós temos o direito, nós temos a ideia de que nós gerenciamos todas essas coisas. Nós somos, como cristãos, nós somos pessoas que são posicionadas, vocacionadas a cuidar daquilo que Deus deixou para nós. A questão é que nem tudo que é desse mundo é mal. Nem tudo que é desse mundo vai ser ruim, mas nem tudo que é desse século também vai ser profano. O grande problema é que o mundanismo não é composto de coisas, de atividades, mas é a corrupção que nós, seres humanos, implantamos nessas atividades. Ou seja, é o como eu faço essas coisas, é como eu realizo ou o porquê de eu estar fazendo essas coisas. Então aí é interessante que é perfeitamente capaz de eu e você sermos cristãos, estarmos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro da igreja e sermos mundanos. Por quê? Porque tudo vai depender como você ou como eu, como nós estamos fazendo aquilo que o Senhor deixou para nossas. Onde está o nosso coração? Porque a Bíblia é muito enfática. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Será que muitas vezes poderia estar aqui agora? Faço essa pergunta para mim mesmo, gravando essa aula juntamente para vocês, meus irmãos, e de repente meu coração está ali, não, vou gravar porque eu quero me aparecer, porque eu quero mostrar que eu sei ler um versículo bíblico aqui, destrinchar. Essa concepção me torna mundano.
estou fazendo uma coisa boa, mas a minha intenção não é. Então vocês conseguem perceber essa diferença? É isso que nós temos que ter. É capaz de eu ser sim cristão, estar dentro da igreja e muitas vezes ser mundano, porque tudo vai depender da intenção de realizar esse ato. Vou abrir com vocês aqui agora a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou ler com os irmãos do verso de 1 a 5, e diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens, lembra que nós falamos da hipocrisia, que é a questão de usar máscara, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, está dentro dele fazer aquilo que ele acha que é certo e não aquilo que a Bíblia determina ser correto, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, colocando, interrompendo as estruturas que Deus fez, conforme nós estudamos, e também falando para a questão da abstinência dos manjares que Deus criou, se apartando da criação de Deus, deixando de aproveitar. Então o pecado, gente, não é você ter prazer nas coisas que são criadas, né? Tudo foi criado por Deus. O problema é você usar as coisas de Deus de maneira indevida. E continua aqui, ó: para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Então Deus criou todas as coisas boas. O problema, o mundanismo, está exatamente no jeito que você e eu utilizamos as coisas que Deus nos deixou. E eu não estou falando só de coisas eclesiásticas, funções que nós fazemos na igreja. Lembra quando nós falamos sobre a vocação? Então nós temos que ter todos os âmbitos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Aliás, fazendo para Deus. Sirva o seu Senhor como ao Senhor. Eu tenho falado muito desse texto e tenho tido ele na minha vida também, né? Em tudo que nós temos tensionados a fazer é fazendo para Deus, independente o que quer que seja. Se eu, como um professor dentro da minha escola, estou dando aula, eu não estou tenho que ter em mente que eu não tenho que dar aula somente para os meus alunos. Eu tenho que estar dando aula como se Deus é o meu verdadeiro diretor, é ele que está ali observando, e tudo que eu falar sejam palavras vindas dele, para que eu possa oferecer um sistema educacional cristão, mesmo que a minha escola não siga, que esse sistema seja cristão para os meus alunos. Se eu estou trabalhando num hospital, às vezes a gente pensa isso, né? Que no hospital, assistimos até o testemunho do irmão nesse domingo agora, e eu fiquei super feliz por ver que existem pessoas que têm essa visão de que estão no hospital ali, mas eles querem oferecer uma medicina voltada dentro dos preceitos de Deus, da calmaria de Deus, do descansar no Senhor. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ser médico, mas eu quero ser médico para ir para aquele campo missionário, lá na África, porque lá eu vou fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus também lá fora, honrando as coisas que Deus deixou. Lembra quando nós falamos de Lutero e o sapateiro? Quando ele falou, olha, você quer ser um sapateiro? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. E ali você estaria fazendo a obra de Deus. Então nós temos que fazer isso. O que nos separa dessas coisas é o pecado, é a queda, é a intenção pecaminosa que por muitas vezes está dentro do nosso coração e faz com que nós venhamos a agir de maneira errônea.